galerinha, agora nós vamos para o exercício 3, né? O exercício 3 ele falava o seguinte, ó. Luana possui um terreno com comprimento igual a 40 metros. Então nós temos o terreno aqui, comprimento 40 metros. E largura igual a x metros. Ah, então tem a largura. Lembrando que em um retângulo, comprimento é o lado maior, largura é o lado menor. Tá legal? Então, comprimento, lado maior 40 metros, largura, o lado menor, x metros, né? Aí ele fala o seguinte, sabendo que y representa o perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados, a soma dos dois comprimentos, a soma das duas larguras, né? Faça o que se pede. Primeiro lugar, item A. Escreva a lei de formação que representa o perímetro y em função da largura x. Para eu calcular o perímetro, eu preciso da largura. O comprimento também, tá? Mas o comprimento já é um valor dado. A largura está aqui como x. Como eu sei que o perímetro é a soma dos lados, então eu sei que o perímetro y é igual o lado x mais o lado x mais o lado 40 mais o lado 40. Que é o que está aqui, ó. X mais 40 mais 40. X mais x não é x ao quadrado, hein? X ao quadrado é o que? X vezes x. X mais x é 2x. Então, 2x, 40 mais 40, 80. Então, eu tenho aqui a lei de formação. Pessoal, isso aqui pode ser usado, por exemplo, em loteamentos, né? As pessoas vão fazer loteamentos, aí um empreendimento vai fazer loteamento e ele sabe que ele dividiu os terrenos tudo em 40 metros de comprimento, mas alguns terrenos têm larguras diferentes, né? Todos têm o mesmo comprimento, alguns têm as larguras. Então, na hora que vai se fazer os cálculos, né, da área, né, cálculos para cercar aquele terreno, você tem uma função. Essa função ela existe em função do valor da largura. Afinal, o comprimento em todo aquele loteamento é o mesmo, né? Então, a gente está usando aqui um exemplo de função, tá? Então, a lei de formação, ó, o perímetro y é igual a 2 vezes a largura, x mais x ou 2x, mais 2 vezes o comprimento, 40 mais 40, isso aqui vai ser 80. Então, está definida aqui a lei de formação que ele pediu. Já no B, ele pede o perímetro do terreno de acordo com algumas larguras. Então, de repente, o loteamento vendeu um terreno cuja largura é 15 metros. Aí ele vai cercar aquele terreno para ninguém usar enquanto o proprietário não começar a construir. Ele precisa saber quantos metros de cerca ele vai precisar comprar. Para isso ele precisa do perímetro, né? Então ele vendeu lá 15 metros de largura. Então o que tem? Largura, coloquei barra x porque a largura aqui é representada pela variável x, é igual a 2 vezes a largura, né? Como a largura é 15, 2 vezes 15 mais o comprimento mais 80, ou seja, 2 vezes 15 dá 30, né? Ó, 2 vezes x, 2 vezes 15 dá 30, mais 80, então o perímetro desse terreno é 110 metros. Ou seja, se a incorporadora ali, se a empreendedora vendeu esse terreno, ela sabe que ela vai precisar de 110 metros de material para cercar aquele terreno. Ah, agora ela vendeu um outro terreno. Chega lá o corretor, fala, opa, vendi um terreno, vendi o terreno tal. Aí vão olhar lá no terreno tal, a largura é 25 metros. Opa, vamos cercar, vamos chamar o pessoal que trabalha ali no empreendimento para fazer a cerca para que ninguém invade e ninguém use enquanto o comprador não começar a construir. Ah, se a largura é 25 metros, então eu tenho 2 vezes 25 mais 80, né? Ó, 2x, 2 vezes a largura, mais o comprimento, mais 80. Como 2 vezes 25 é 50, 50 mais 80, o perímetro desse terreno é 130 metros. Tudo bem aqui? Não. Pausa, volta. Professor, explica de novo, corrige de novo. Pausa, volta e pega a correção novamente. De boa? Depois ele fala no item C. Qual a largura do terreno se o perímetro for 140 metros? Puxa, de repente lá o pessoal tem o valor do perímetro, mas não se lembra qual é a largura daquele terreno. De repente alguém esqueceu de registrar a largura daquele terreno e acabou de ser vendido aquele lote, tá? Precisamos de material para começar a cercar aquele terreno. Bom, vamos calcular qual é a largura. Eu tenho a lei de formação, ó, perímetro y, que é o que ele deu. Ele falou que o perímetro é 150 metros, é igual a 2 vezes x. O x é a largura. 2 vezes x mais 80. Então agora eu tenho uma incógnita, a incógnita aqui é o valor de x, né? Então o que acontece? Eu vou isolar o x. O x representa justamente o que o exercício pede, né? O exercício pede a largura do terreno. Então esse 80 que está somando, operação inversa da adição é subtração, 150 menos 80 dá 60, tá? 60 é igual a 2x. Ainda vou isolar o x, eu tenho aqui uma equação,
né? Então, esse x aqui, ó, esse 2 aqui que está multiplicando, esse 2 vai passar dividindo. 60 dividido por 2 é 30. O que que eu tenho? Eu tenho que x, quem é x? X é a largura do terreno, x é igual a 30 metros. Galerinha, não é difícil, né? Se fizer com atenção, se fizer com dedicação, vocês conseguem aprender de boa. Vamos para o próximo exercício? Agora o exercício 4? É nóis, tá? Vamos lá, vamos para o 4. Carrega o 4, é nóis, vamos nessa.